Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a tia Lourdinha, professora de ciências do quarto e quinto ano do Instituto Educacional São José. Pessoal do quarto ano A, quarto ano B, quarto ano C e o quarto ano TA. Estamos aqui hoje para mais uma aula, ok? E na aula de hoje nós faremos a correção das atividades. Vamos lá para a nossa agenda. Como vocês podem ver aqui, a aula de hoje, o conteúdo é correção das atividades, né? Porque nós já finalizamos os conteúdos nas aulas passadas. E para casa, como atividade para casa, é estudar para a prova. A tia Lourdinha quer combinar com vocês, como a tia já pediu na aula anterior, que vocês estudem um pouquinho mais, tá certo? Para que vocês tenham uma aprendizagem melhor, que é para tirar uma notinha melhor também, que a nota não é só ela importante, a aprendizagem também. E a nota depende da sua aprendizagem, ok, meus amores? Então, vamos dar mais uma estudadinha, ok? Então, muito bem. Vamos lá para nossas correções de hoje. Sentem aí na cadeira de vocês, confortável. Abram o livrinho de vocês na página 244 e vamos às nossas correções. As correções de hoje são as páginas 244, 245, 224, perdão, 225, 227 e 280. Ok, meus amores? Nós vamos corrigir essas 4 páginas que estão faltando para que a gente termine o nosso livro, ok? Na próxima aula, depois das provas, nós iremos fazermos um trabalho com o livro 4, não é isso? Já estamos finalizando o nosso bimestre do ano, não é isso? De 2020, ok? Então, vamos lá. Lápis, papel na mão e correção, ok? Olha só a primeira questão, que é a 4ª questão da página 224. A questão trabalha aí sobre cozinhar, transformar os alimentos. Esse título remete o quê? A transformações químicas, tá certo, queridos? O que é uma transformação química, tia Lourdinha? Eu esqueci. Toda vez que você pensar em transformação química, você pensa logo que essa transformação desse material não pode mais, depois de transformado, não pode mais voltar ao que ele era antes. E é chamada uma transformação irreversível. O que é isso, tia Lourdinha? Uma coisa irreversível. É que ela não pode mais retornar ao que era antes, ok? Eu não posso mais desfazê-la. Por exemplo, eu vou queimar o papel. Esse papel vai se transformar em cinzas. Eu posso reverter essa cinza no papel novamente? De forma alguma. Então, aí é uma transformação química e essa transformação é irreversível. Ok, meus amores? Prestem bem atenção. Então, a 4ª questão diz: assar, cozinhar e fritar são ações que transformam os alimentos. O que causa essas transformações? E elas são reversíveis ou irreversíveis? Explique. Então, essa questão já traz 3 perguntas, não é? Em uma só, tá certo? Primeiro, ele diz que cozinhar e fritar e assar os alimentos é uma transformação química, não é isso? E o que causa essas transformações? E elas são reversíveis ou irreversíveis? Com certeza, vocês não tiveram a menor dúvida, não é isso? Elas são causadas por quem? Pelo aquecimento, tá certo? Da temperatura, tá certo? Para assar, fritar ou cozinhar os alimentos, nós precisamos aquecê-los. Então, elas são causadas por aquecimento. E elas são o quê? Irreversíveis. Por que, tia Lourdinha, que elas são irreversíveis? Pois não é possível desfazê-lo. Depois que você assar o alimento, jamais você pode desfazer esse alimento, retornar ao que era antes. Assim é cozinhar, é fritar, então ela é irreversível. Por que ela é irreversível? Porque ela não podemos mais desfazê-lo. E é uma transformação química? É sim. Se ela é irreversível é porque é uma transformação química. Ok, meus amores? Então, passando para a página 225, na questão 5. A questão diz: marque o X nos alimentos que passaram por transformações químicas. Na primeira bandeja, nós temos uma salada de verduras, não é isso? Na segunda, nós temos uns pães, tá certo? Os pães. Na terceira, nós temos o feijão cozido. E na 4ª imagem, nós temos uma melancia. A melancia foi partida, não é isso?
tirado um pedaço. Então, observem só, o que, que ele diz? Ele quer que você assinale a imagem que sofreu uma transformação química, tá certo? Com certeza, observando por essas imagens, sabendo o que é uma transformação química, vocês não tiveram a menor dúvida, tá certo, meus amores? Então, vocês vão assinalar o quê? O feijão. Por que, que o feijão aconteceu uma transformação química com o feijão? Porque ele não mais pode ser revertido como era antes, tá certo? É uma transformação química e também irreversível, ok? E a outra imagem, tia Lourdinha, qual será? Os pães, não é isso? Os pães também aconteceu uma transformação química, tá certo? Mudou de consistência, mudou de cor. Vocês sabem que, para a gente saber o que é uma transformação química, a gente deixou alguns detalhezinhos, né? Observe se na transformação o objeto mudou de cor, houve algum processo de efervescência, ele teve alguma produção de gases, tá certo? Ou transformou em uma coisa irreversível, ele não pode mais ser voltar ao que era antes, ok, meus amores? Então, apenas essas duas substâncias, apenas esses dois alimentos, aconteceu a transformação química, ok? Então, vamos lá para a sexta questão, ainda na página 225. Pesquise com seus familiares uma receita tradicional da sua família que envolva transformações químicas. Descreva os ingredientes e o modo de preparo da receita. Essa questão vai ficar como atividade para casa. Ao longo dessa semana que vocês vão ficar estudando, fazendo as revisões, que na próxima aula que nós tivermos ao vivo, a tia vai ouvir de alguém a receita, ok, meus amores? Então, fica aí para você fazer a receita da sua família. Pode ser um bolo, pode ser uma torta, pode ser até mesmo um arroz, a Maria Isabel. Você faz aí a receita que a sua mamãe gosta mais de fazer, coloca os ingredientes. Na próxima aula, ao vivo, a tia vai ouvir de alguns. Não dá para ouvir todos, tá bom? Mas a tia vai ouvir de alguns, ao longo das aulas ao vivo, ok? Então, vamos lá para a página seguinte. Página 227, questão 1. Compreenda a leitura. Você teve um texto, né, que é a reciclagem dos materiais. Vimos que a importância da reciclagem, não é isso? Ela é importante porque, tia Lourdinha, a reciclagem, além dela diminuir a quantidade de lixo depositado nos terrenos baldios ou nos lixões, ela também ajuda na economia do país, não é isso, crianças, que foi falado, que o texto de vocês que diz aqui no texto. Então, é importante a reciclagem do lixo. E para que a gente possa fazer a reciclagem, é de fundamental importância que nós façamos o quê? A coleta seletiva, não é isso? Ah, tia Lourdinha, e o que é a coleta seletiva? É selecionar o lixo de acordo com a sua constituição. O que é isso? De acordo com o material que compõe esse lixo. Devemos separar os alumínios, o papel, o metal, não é isso? Até mesmo o resto de alimentos e casca de frutas. A tia falou para vocês o quê? Que ele compõe também um material reciclável, que é o material orgânico. Ah, tia Lourdinha, eu vou transformar ele em quê? Em adubo, não é isso? Devemos separar o material reciclável também, matéria orgânica, para reciclar, para transformar em adubo. Você pode fazer na própria jardim da sua casa, no jarrinho, colocar o resto de alimento e cobrir com plantas, com adubo de palmeira ou até de animal, que os micro-organismos que contém neste adubo vai decompor esse resto de alimento e vai transformar em alimento e enriquecer os nutrientes para a sua plantinha, ok? Muito bem, então vamos lá. A primeira questão diz, qual a importância da reciclagem dos materiais? A tia já até falou, não é? Reduz a quantidade de lixo gerado, depositado nos lixões e também ajuda na economia do país, tá certo? Por quê? Transformando, como a tia mostrou nos slides na aula passada, transformando o material, por exemplo, latinha de refrigerante, garrafa PET em brinquedos, vai evitar que você compre um brinquedo novo, né? Desperdiçando o seu dinheiro. Então, ajuda na economia do país. A tia mostrou na aula passada vários brinquedos que poderiam ser feitos com material reciclável, não foi isso? Palhacinhos, carrinhos, robôs. E isso é muito importante, porque além de despertar a curiosidade de vocês, a inteligência, o raciocínio lógico, vai ajudar na economia do país e
na quantidade de lixo depositado nos lixões, ok? Essa é a importância da reciclagem dos materiais. A segunda questão diz o seguinte: quais objetos podem ser reciclados? Não é isso? Nós vimos vários materiais que podem ser reciclados. Nós vimos o quê? O vidro, o plástico, não é isso? Os metais. Com certeza vocês não tiveram a menor dúvida. Então, quais são os objetos? O vidro, não é isso? Objetos de vidro, plástico, alumínio, metal e o papel. Estes são os materiais que, com frequência, são mais recicláveis, transformados em outros. A tia Lourdinha, e o papel transforma em quê? Em papel reciclável. Tá certo, meus amores? Vamos lá para a terceira questão. Em sua opinião, além da reciclagem, que outra mudança de comportamento pode reduzir a quantidade de lixo produzido? Com certeza também, se vocês leram o texto, ouviram a aula direitinho, com certeza vocês não tiveram a menor dúvida. Qual seria a outra mudança? Olha só, a resposta é pessoal, mas a tia trouxe aqui algumas sugestões, ok? E quando diz na sua opinião, o que a tia sempre fala? A sua resposta é que é a mais interessante, tá certo? Porque indica que você aprendeu o conteúdo, entendeu, não é isso? Mas a tia trouxe aqui uma sugestão. A redução do consumo também é uma atitude muito importante para diminuir a produção de lixo. E como é essa redução do consumo? Que a tia já falou anteriormente, transformando alguns materiais em brinquedos, não é isso? Transformando alguns materiais, reutilizando, como, por exemplo, você usa uma garrafa PET para guardar um suco, para guardar uma água, tá certo? Isso é reutilização e está evitando jogar no lixo. É uma atitude importante para diminuir a produção de lixo, tá certo? Aquelas embalagens de sorvete, de manteiga, você pode reutilizar para guardar algo na geladeira, não é isso? Guardar, até mesmo para guardar brinquedos, a mamãe costureira guardar agulha, guardar linha. Isso é reutilização e está evitando jogar no lixo, evitando o acúmulo de lixo nos lixões e ajudando também na economia do país. Em vez dela comprar esse objeto, ela já reutiliza. Ok, meus amores? Muito bem, agora vamos para a página 280, como a tia falou, tá certo? Que ela trabalha também um texto sobre a matéria, né, transformação química. Nós temos aí o texto, diz assim: leia o texto e responda as questões 15 a 17, tá certo? Lá na questão 15 a 17. Ele diz: o carvão vegetal é aquele usado para fazer churrasco, aquele que nós usamos na nossa casa para a mamãe fazer o churrasco. Além disso, ele possui diversos outros fins, como abastecimento das siderúrgicas. O carvão vegetal, obtido através da queima ou da carbonização da madeira, é uma fonte de energia renovável e ajuda a reduzir as emissões do gás CO2, não é isso? Que é o gás carbônico na atmosfera. É utilizado como combustível de aquecedores, gera energia, abastece as siderúrgicas, lareiras, churrasqueiras, fogões, a lenha, entre outros. Então, o carvão ele tem diversas utilidades, tá bom? Então, ele diz assim: a transformação da madeira em carvão é uma transformação física ou química? Justifique sua resposta. Com certeza, se você analisou, você colocou a madeira para queimar e transformou-a em carvão, o que aconteceu? Você pode transformar o carvão de volta, ou seja, reverter esse carvão transformando em madeira novamente, pode desfazê-la? De forma alguma. Então, você já sabe também que a madeira mudou de cor. Ela era mais amarelinha, passou a ficar preta, não é? No carvão. Então, quando muda de cor, produz fumaça, produz efervescência, você já sabe que essa transformação é uma transformação química, tá bom? Então, a resposta é: houve uma transformação química, pois ocorreu uma mudança de substância, que é a forma da madeira, não é isso? Totalmente diferente, mudou de cor, mudou de espessura, mudou de consistência, ok, meus amores? Aí vem a questão 16ª. Circule as mudanças que ocorrem durante a transformação da madeira, olha só, em carvão. Quais as mudanças? Nós temos 3 mudanças aí: mudança de cor, mudança de estado físico, produção de gás carbônico. Será que a madeira queimou, transformou em carvão, mudou de estado físico? De forma alguma, não é isso?
A madeira é matéria sólida, carvão também continua sendo sólido. Então, não interferiu nada aí. Então, quais as respostas você ia circular? Mudança de cor, como a tia já falou anteriormente, ela era amarelinha, passou a ser preto, não é isso? Carvão. E a outra é a produção de gás carbônico. Produziu gases, já sabe que ela está ocorrendo uma transformação química, ok? A 17ª questão, ainda na página 280. A transformação de madeira em carvão é classificada como reversível ou irreversível? Justifique sua resposta. A tia acabou de falar aí várias vezes, não é isso? Quando acontece uma transformação reversível ou irreversível. Então, a transformação da madeira em carvão, com certeza, vocês não tiveram a menor dúvida. Houve a mudança de cor, houve a mudança de consistência, produziu gases, é uma transformação química. Se é uma transformação química, ela acontece o quê? É classificada como uma mudança irreversível. Por quê? Pois não é possível desfazê-la. Que é isso, tia Ludinha? Transformar em madeira novamente. Ok, meus amores? E a questão 18ª. Escreva as mudanças ocorridas em cada situação. Tá certo? Olha só, escreva se a mudança ocorrida em cada situação é classificada como transformação física ou transformação química. Eu acredito, crianças, sobre esses dois conteúdos vocês não vão ter a menor dúvida, ok? Dê só mais uma estudadinha. Então, a queima da vela. Olha só, a queima de uma vela. Ela vai totalmente... Eu posso reverter essa situação? Tia Lourdinha, eu fico em dúvida, porque tem a questão da parafina, tem a questão do pavio, que é aquele algodãozinho que fica no centro. Quando você fala queima da vela, está em questionamento, não a parafina. A parafina é um combustível que alimenta o fogo, que alimenta a combustão. Mas quando se fala em queima da vela, está se falando na queima daquele paviozinho, ok, meu amor? Então, quando você leva em consideração a queima daquele pavio, é químico ou físico? Ele pode voltar a ser aquele pavio novamente? De jeito nenhum. Então, você já sabe que é uma transformação química, tá certo? Você pode reverter a parafina, derreter e transformar em outra vela, mas aquela vela mesmo não pode mais ser revestida, ok? Então, é uma transformação irreversível. Leve em consideração quando falar em queima de vela em relação ao pavio, ok? Muito bem. A formação da ferrugem. Nós falamos demais, a tia mostrou pregos, mostrou chaves de fenda, não é isso? Chaves de boca, aquela chave que o papai usa para apertar os parafusos do carro. Então, observe só, a ferrugem é um material que corrói o ferro, não é isso? Então, aquilo ali vai desgastando, então não vai poder mais voltar ao que era antes. Então, se é uma transformação irreversível, é uma transformação química, não é, meus amores? Então, preste bem atenção e analise na hora de ler as questões, pense no que a tia falou, ok? A digestão dos alimentos também, posso voltar ao que era antes? Eu mastiguei uma maçã, mastiguei, engoli. Eu posso reverter, transformar aquela massa pastosa em maçã novamente? De forma alguma. Então, a digestão dos alimentos é uma transformação irreversível, logo é uma transformação química. Não é isso, meus queridos? E a dissolução do sal na água? Prestem bem atenção. Eu peguei uma colher de sal, coloquei no copo com água. Então, eu vou mexer. Logo, a água é considerada um solvente, né? E é considerada solvente universal, porque ela dissolve várias substâncias. Então, este sal vai desaparecer, vai ser dissolvido na água. Só que, depois de algum tempo, eu posso tirar, voltar a desfazer isso. Como, tia Ludinha? Fazendo a evaporação da água, não é isso? Se eu colocar para ferver, eu colocar no sol esse copo com água, a água vai evaporar depois de algum tempo e o sal, como uma substância sólida, não vai poder evaporar, então vai ficar no copo. Então, aí eu faço o revestimento. Então, aí é uma transformação física e é uma transformação reversível. Então, gente, aí eu podendo reverter isso aí, transformar novamente, evaporar a água e o sal ficar no fundo do copo, então aí é uma transformação química, como vocês podem ver, e é uma transformação reversível.
dá para desfazer aquela água com sal, ok, meus amores? Prestem bem atenção. Então, e finalizando a nossa aula de hoje, tá certo? Como vocês viram a agenda, nós não vamos ter atividade para casa. Vão estudar para a prova. Na próxima semana vão receber as revisões. Estudem bastante pelas revisões, pelo livro. Não é aquela coisa, tia Ludinha, mas eu estudei tanto pela revisão e a revisão não era igual à prova. A revisão não é mesmo igual à prova, mas ela tem um norte bem forte com a prova, tá certo? Muitas vezes o que é pergunta é resposta da prova, o que é resposta da prova é pergunta na revisão. E se você aprendeu a revisão, mentalizou, ou seja, compreendeu, você vai tirar uma boa nota, porque a nota depende da compreensão do conteúdo, ok, meus amores? Então, boa sorte, fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.